Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Assim espero, né, meus irmãos? Hoje continua sendo dia 12 de janeiro de 2022, quarta-feira. Meus irmãos, hoje eu tentei vir mais cedo no meu fluxo normal, né, nas 9, mas eu não consegui devido a alguns problemas de conexão, né? Quase que eu não venho agora à tarde de novo. Mas eu espero, já liguei lá na Vivo, lá na operadora, e já prometeram consertar o sinal para mim aqui, então tá tudo certo, né? E eu continuo agradecendo a Deus pela comunhão e conectividade com cada um de vocês aí que está inscrito no meu canal desde o começo, em abril, me fortalecendo e possibilitando que cada dia o meu conteúdo continue vivo no YouTube. Aos novos inscritos que me conhecem através da plataforma diariamente, eu talvez não conheça a todos, mas eu tenho uma profunda gratidão por cada um que me dá essa força e muito obrigado por isso garante que eu me mantenha vivo na plataforma, trazendo as notícias e com severidade, levando o meu conteúdo muito a sério, né? Meus irmãos, vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Eu pude colher informações aqui cruciais para o andamento desse processo de RV e GCR no mundo todo, e quem quiser esteja convidado. Pega a pipoca e vamos lá. Bom, é o seguinte. Os países que já têm os bancos conectados ao Tesouro dos Estados Unidos no mundo todo estão sendo exaustivamente testados e conectados ao Starlink System Satellite. Este novo sistema está sendo realizado e foi concluído ontem por volta de 8h30 da noite. Alguns dos detentores de títulos já posicionados começaram em Reno, Nova York e Miami. São ativos prontos para fazer isso. E as trocas de títulos e resgate dos títulos do Zimbábue são provenientes da Rodrigues Trust, com sede na Filipinas. O Iraque também está em condições favoráveis de formar o novo governo. Eles já apresentaram sua taxa no domingo e tiveram isso no lado do RV, como foi colocado. Estamos no plano A ainda, e imaginando o plano B como possível. As informações que obtivemos partem a partir do início desta semana, quando pacotes na Europa começaram a desembolsar fundos de multas e penalidades. Elas foram pagas, e isso garante ao T4 uma grande festa, porque nunca estiveram tão perto desse processo de liberação. Sempre repetiram que o processo estava inexoravelmente se movendo para o início de Shotgun ao Tier 4, iniciado apenas há dias agora. Definitivamente é hora do nível 4 começar a celebrar, pois essa celebração atingiu a Europa, com celebração de pagamentos de FIPs. Multas e penalidades foram pagas nas contas de pagamento nas últimas 36 horas. Os fundos destes pagamentos começaram a ser posicionados em contas de pagamento e nós nunca chegamos a esse lugar onde os Paymasters foram financiados. Essas são ótimas notícias para comemorar. Paymasters no mundo todo têm 48 horas para o prazo de downstream de fundos a partir do momento do Safe Links. Bom, observamos que Paymasters estão pagando e transferindo fundos para contas de liquidação judiciais agora mesmo. Legalmente, o prazo é 48 horas para finalizar estes pagamentos e downstreaming de fundos para contas e reposicionar os fundos para contas e serem acessadas pelos destinatários. Estes destinatários serão incluídos no processo quando este start começar e as notificações aos níveis mais baixos forem emitidas e esperadas a qualquer momento entre agora e o dia 15 de janeiro. Também vimos posições dos bônus alemães estão pagando e a liquidez acessou silenciosamente nos bastidores desde quarta passada. Os bônus alemães, os primeiros de muitos pagamentos de títulos, estão pagando e seus recebedores recebem seus fundos.
Também observamos que os recebedores de títulos alemães estão indo embora silenciosamente sobre NDAs. Isso está acontecendo com mais pessoas em nosso meio. Esses detentores estão sobre acordos de confidencialidade e têm estado muito quietos, deixando os centros bancários com fundos móveis para gastar à disposição. Isso nunca aconteceu, e dá mais indícios de que a entrada no nível 4 está chegando nos próximos dias. Existem razões para que acreditemos que a conclusão desse início de Start Shotgun seja para as notificações a níveis mais baixos. Agora esperamos até o dia 15. Está acontecendo. O desenvolvimento final do RVGCR está acontecendo. Cada um de nós tem que ser paciente, até que chegue nossa vez na sequência de transações financeiras em andamento agora mesmo, que compreende toda essa cascata e escala de liberação em níveis. Está confirmando também que as fontes dizem que o início para todos os pagamentos de títulos restantes e trocas no nível 4 provavelmente serão dadas no momento em que os pagadores de títulos primordiais acessarem esses pagamentos de 1% pelo menos até o próximo dia 15 de janeiro. As equipes de segurança e departamento de RV se sentem confortáveis em liberar e ser capazes de liberar o GCR globalmente e com segurança. Essa é boa notícia e finalmente está sendo lançado após décadas de espera para alguns de nós. Os provedores de inteligência terão acesso a confirmar quando estes forem lançados aos níveis mais baixos de notificações. Está confirmando também as fontes dizendo que a Europa fez novos anúncios com o euro lastreado em ouro, o Zimbábue também, e seus títulos já são totalmente lastreados em ouro. O dólar fiduciário foi convertido em um novo lastreado em ouro, o S-Treasury Note, e é um dos mais importantes dos 20 protocolos em implantação global. As informações dizendo que a liquidez globalmente ocorre de forma terminal para início. Reno teve posições favoráveis junto com Miami e começou a desembolsar fundos, e os pagadores estão transferindo a liquidez para as contas em preparação para o início do T4A, começando a ser iniciado ao mesmo tempo, e aguardamos até 15 de janeiro. Todos os países estão prontos para ir, o mundo inteiro está preparado, cada um de nós somos partes importantes dessas mudanças que estão chegando nesse mundo. Bom, meus amigos, essas foram as primeiras impressões que eu tive, né? Haja visto que, como eu não consegui vir de manhã, eu reuni um pouco do que eu tinha para essa manhã, mas que já era novo a partir da tarde, então não se aproveitou muito, né? Mas, severamente, eu dou continuidade ao conteúdo, né? E seguindo aqui eu tenho mais informações. Bom, observamos que é esperado uma notificação ao nível 4 para definir compromissos de troca e resgate de moedas estrangeiras e compromissos de resgates de títulos já posicionados. As fontes que nos informam, militares e da inteligência, parecem estar sob estrita ordem de proibição. A partir de terça passada, os bancos em todo o mundo estariam oficialmente sobre uma possível forma de sistema financeiro econômico atualizada, com a data de início para implementar os novos estatutos de correção aos metais. Recentemente, disseram-me que tudo agora está concluído no que diz respeito ao Tesouro dos Estados Unidos e à nacionalização dos bancos emergentes. Estamos agora à espera destes anúncios. Acho que isso está chegando ao fim. Houve posicionamento do Banco de Reno e Miami. Observamos que eles estão em conjunto e aguardando o sinal de movimento para prosseguirem com o possível planejamento da agenda terminal do Tier 3, que foi movida para o Tier 4A, pois não foi possível terminar
antes do final de 2021. Muitos destes pagadores, paymasters e detentores desses laços foram comunicados de que teriam acesso a essas quantias até o dia 15 de janeiro e todos estão aguardando que esse planejamento dessa agenda seja cumprido. Todas as fontes bancárias estão planejando que janeiro seja o início de suas atividades. Eles já estão preparando funcionários de alto escalão, gerentes de patrimônio, e todos os bancos vão trabalhar em preparação. Os bancos que não estão sendo adquiridos pela forma da Lei de Basileia, eles serão nacionalizados. O Tesouro já deu a ordem. E um bloqueio de comunicações está previsto, principalmente para algumas instituições bancárias. Outros bancos que já estão na conformidade estão completando a atividade da troca apenas por convite para testar os seus sistemas, ver se comportam as quantias e serem líquidos com fundos para serem introduzidos no mercado. Fontes do Tesouro dos Estados Unidos indicam que provavelmente mais pessoas alcançarão esse nível essa semana. O novo sistema financeiro vem rodando em paralelo há algum tempo junto ao sistema SWIFT e que também o Federal Reserve está sendo encerrado e foi encerrado em 2021, no final de 2021, e os bancos também estão sendo adquiridos pelo Tesouro. Os fundos de garantia global das contas de nomenclatura do BAI 1 e 2 estão sendo líquidos pelos Estados Unidos, a China, e foram pagos a essas contas governamentais. Alguns humanitários e dos Redemption Centers Groups também estão sendo hidratados. Os fundos estão concluindo a alocação para todos os níveis. Não há como dizer em que nível chegamos. Apenas a grande especulação é que haja pagamento para o final do Tier 3, haja visto que muitos no final foram movimentados para o 4A, e 4A ainda de fato não começou. As entregas de CMKX, reivindicações agrícolas e assentamentos nativo-americanos, atingindo sua maioria, já estão saindo hidratados e com dinheiro, permitindo o RV para os níveis mais baixos. Bom, meus amigos, então essas foram as primeiras impressões, né, que eu tive para essa tarde de quarta-feira, dia 12 de janeiro. Muito esperançoso que isso atinja níveis em escala global, níveis mais baixos, né, que é o que todo mundo espera, né, meus irmãos. Além de tudo isso, temos que esperar também no Senhor Deus, né, esperar no Espírito Santo e o retorno de Jesus Cristo, esperar a glória, a bênção, e não ver a bênção só no dinheiro, né, meus irmãos. Ver a bênção no plano que nós estamos é difícil, mas a bênção para Deus é apenas um movimentar de mãos, né? Ou menos que isso, um pensamento. Então, se a bênção é um pensamento para Deus, para você também tem que ser, né? Porque a bênção começa aqui, porque não passa de ser uma ação, né? Tudo é uma ação nesse universo. É por isso que estamos aí diante de algumas leis da ação e reação, lei do retorno, pois são leis universais que regem o universo e fora do universo e todo o universo em si, né? Eu acho que o universo é um só, né? Mas há teorias que dizem o contrário. E, meus amigos, eu estou muito esperançoso, né? Realmente é difícil dizer quando isso vai acontecer, mas é que assim, as pessoas têm essas indagações que para mim algumas são claras, né? Tem gente que me pergunta aí nos comentários sobre títulos, em que camada que está título, não sei, isso é muito relativo, né? Pode mudar. Não há como saber quando o detentor do título, em que camada ele foi encaixado, né? Se ele tem o título verdadeiramente, ele vai ser pago em algum momento, né? Seja em que camada ele tiver, ele vai ser pago em algum momento, ou antes ou depois, né? Mas assim, é o que eu penso. E
certamente eu acredito que isso vem acontecendo em cascata, né, gente? As pessoas, quando isso vai acontecer, não sei o que, não, mas já está acontecendo, né? Agora, o que é quando eu vou ter acesso, é isso que a maioria das pessoas, quando isso vai chegar até nós, né? Então, isso é mais confuso de responder, né, gente? Porque nós estamos vendo isso aí numa escala que ainda não chegou até nós. E pessoas como eu, como muitos aí que me assistem, que não são detentores de títulos históricos, né, e não têm os vínculos diretos com os Redemption Centers Group, né, que não têm os documentos de certificação desses títulos, nós estamos sujeitos à tecnologia e à difusão desses fundos na economia, né? Então, certamente, nós precisamos também receber esses fundos, notificações sobre esses fundos. Essas coisas têm que ser certificadas sobre os nossos documentos, os nossos nomes, né, sobre as nossas autoridades, né? Então, esse é um processo em que também veremos valores, veremos as coisas andar, mas ainda não teremos movimentação, e a partir de outro momento teremos movimentação. Então, tudo isso vem acontecendo e toda essa tecnologia vem sendo feita para que pessoas como nós, nas camadas inferiores do T4B, por exemplo, né, possam ver esses valores, né, gente? Eu acredito muito na distribuição do SafeLink Security, né, que eles nos Estados Unidos recebem com notificações direto das instituições bancárias. Muitas instituições já estão, muitos detentores já estão, que estão por meio de Wells Fargo, Nova York, Miami, já estão recebendo essas notificações com codificações para eles fazerem acessos a esses fundos, né, a essas quantias, né, porque a princípio me parece que tudo está rolando de maneira digital, né, então nem o banco ainda tem acesso direito a isso, né, mas estará o banco que fornece, né, por exemplo, o banco de Wells Fargo em Nova York, Miami, ele fornece, então ele tem a capacidade de liquidez, né, mas ainda não se, poucos estão conseguindo fazer acesso aos fundos, né, 1% ou alguma porcentagem desse dinheiro, porque, pelo que me consta, tudo está bloqueado, né? E esse é um processo que ocorre desde praticamente 2017, 2018 também, né? Quando os bancos estadunidenses pararam de emitir a certificação dos títulos, né? Nessa época, muitos acreditavam, né, em 2018, naquela movimentação, nossos bancos pararam de emitir SKRs, né? Que SKR significa Safe Keeper Reserve, que é um documento de segurança que dá ao detentor do título a garantia de que aquele título está guardado ali no banco. Ele tem um documento aí em casa que garante, né, que ele tem aquele documento que está guardado no banco, e tem também que todo o aparato do que ele vai receber, né, todos os contratos de confidencialidade, tudo, né. Então, naquele momento, né, em 2018, os bancos pararam de emitir. Então, todos pensaram, né, vai haver pagamento, tudo, né, e desde então vem ocorrendo mais uma grande burocracia, né, mais uma grande posição global, e iminentemente esses detentores de título desde 2018, quando foi o período que os bancos deixaram de emitir essas certificações, eles acreditam que isso vai ser pago, e todos, né, eles não, todos nós acreditamos que isso vai ser pago em algum momento, né, e muitos participam, né, dos títulos de alguma outra maneira, né, indiretamente, e se envolvem diretamente na camada do público em geral, que necessita que a tecnologia seja reformulada, que isso esteja pronto para chegar até as mãos de cada um, né? Isso vai grande, né, isso vai de encontro tecnologicamente a CBDCs, né, que são as moedas digitais que virão por aí, né, e que muitos se dizem em 2022 para o Brasil, pode ser mais um passo, né, para toda essa libertação de tudo, né? E eu acredito muito, né, meus amigos, que nós possamos adquirir essa riqueza ainda esse ano de 2022 e fazer alguma coisa, né, com isso. Mas se não, estaremos observando, né, e as notícias estão boas a princípio, né? Estão bem boas as notícias. Eu acredito que, em grande parte, alguns obrigacionistas têm feito muito nos Estados Unidos, muitas requisições,
muitos documentos, né, sendo assinados aí e enviados ao Tribunal Mundial para revisão, tudo essas coisas não saem muito na mídia, então a gente fica à mercê dessas informações mesmo, né? Mas, bom, quem acredita e dá credibilidade, assim como eu, a essas informações, a esses provedores, que não são só encontrados aqui no canal do Danilo Sérgio, na internet também tem, na internet, né? Logicamente, na internet, né? Mas assim, em outros lugares na internet, no YouTube, fora do YouTube, você encontra essas mesmas informações que eu trago, pois eu mesmo tiro elas de mais ou menos mais de 50 sites que eu tenho aí na lista dos meus favoritos, que sempre estou procurando informação nova, né? E quem está aí continua me apoiando para eu trazer sempre conteúdo, me manter vivo na plataforma, né? Aqui com todos, né? Mantendo essa conectividade maravilhosa, eu agradeço muito. E vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz. Ao infinito e além! E sempre além, né, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Vamos firmes e crendo neste ano de 2022, né? Eu creio, né? O que nos basta é crer. E eu acho que quem tem fé tem tudo, né? Mas crendo principalmente num mundo melhor, né? Mas antes de tudo, crendo na bênção do Espírito Santo de Deus, em Jesus Cristo, nosso soberano Salvador, né? E Deus Pai Todo-Poderoso, como a força única, motriz de tudo isso, né, gente? Fiquem com Deus, meus irmãos, que Deus abençoe. Eu volto mais tarde com novidades que eu puder colher de relevante aí, para a gente entender esse processo, né? E quem quiser, é um prazer, uma honra, seja sempre bem-vindo ao meu canal, né? Deus abençoe. Tchau, tchau, meus irmãos. Até mais tarde.